Bom dia 8 de março de 2016. Todo esse mês de março foi comemoradas as grandes conquistas das mulheres. E não poderia ser diferente hoje. Quero fazer uma homenagem às grandes mulheres. Apesar de grande machismo existente nas culturas descritas na Bíblia, encontramos a menção de grandes mulheres que têm muito a nos ensinar. E hoje, em homenagem às mulheres, gostaria de destacar 7 virtudes ou 7 atitudes de mulheres da Bíblia que todo cristão deveria imitar, que todo cristão deveria ter. Em primeiro lugar, a humildade de uma grande mulher chamada Maria, mãe do Senhor Jesus. Maria foi escolhida dentre as diversas moças para ser a mãe do Salvador. Talvez isso pudesse trazer ao coração dela certo orgulho, certa altivez, mas ela declarou algo que todos nós precisamos declarar diariamente a Deus. Ela disse, na grande louvor ao nosso Deus, disse: olha, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na umidade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz. Isto é um fato. Lucas 1, 46 e 48. A humildade de Maria em se colocar nas mãos de Deus e cooperar com o Senhor na grande missão do Salvador é algo realmente fascinante que todo crente deveria imitar. A outra atitude tremenda é a perseverança na oração de Ana. Quem era Ana? Ana tinha uma vida difícil, não era uma vida fácil. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Seu marido chamava-se Elcana e havia se aproveitado da tradição da época para ter 2 mulheres. E ainda por cima, Ana era estéril, algo que era considerado como uma espécie de maldição em sua época. Era desprezada pela outra esposa do marido e carregava grande tristeza no coração. Por conta de tudo isso, em 1 Samuel 1,6, mas não desistiu do seu objetivo de ter um filho e não se entregou à murmuração. Antes, foi perseverante na oração e pôde declarar e concebeu um filho. Passando o devido tempo, teve este filho e entregou no templo. E este filho foi um grande homem de Deus. Inclusive tem um livro no seu nome, que foi o profeta Samuel. Pois dizia: do Senhor o pedi. A terceira grande atitude é a coragem de Maria Madalena para superar o passado. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma endemoniada. Sim, era uma endemoniada. Jesus expeliu dela 7 demônios. Lucas 8:2. Não temos muitos detalhes do passado desta mulher, mas certamente não foi um passado que engrandecesse a Deus. Mas essa mulher teve a coragem de superar o seu passado negro e ser uma grande serva do Senhor. Ela é mencionada sempre em companhia dos discípulos e foi a primeira a saber e crer na ressurreição de Cristo, Mateus 28:1. Foi uma mulher que mostrou uma superação inigualável, um verdadeiro retrato da transformação que Deus opera na vida das pessoas. A quarta atitude é a atitude da sabedoria, e nós destacamos nesse momento Miriam para superar as crises. O faraó havia determinado que cada egípcio deveria matar os meninos que nascessem as hebreias, em Êxodo 1:22. Essa ordem colocou em risco a vida de Moisés, que era ainda um bebê, mas a estratégia da mãe de Moisés e Miriam, sua irmã, salvou a vida dele. Mas não foi fácil. A menina Miriam mostrou uma estratégia extraordinária divina e, por meio da sua sabedoria grandiosa, ao seguir o menino que fora colocado num cesto no rio, convencendo a filha de Faraó a entregar o menino à própria mãe para que cuidasse dele por um determinado tempo. Ela salvou a vida de Moisés com a sua forma sábia de lidar com as situações adversas. E o temor de Deus da prostituta Raabe é uma atitude que tem que ser exaltada. Raabe é mencionada na Bíblia como sendo uma prostituta.
Sim, uma prostituta. A Bíblia não esconde o que ela era, mas também não esconde a mudança que estava ocorrendo no coração dela. Na conversa que teve com os espiões de Israel, que ela escondeu em sua casa com o objetivo de protegê-los, ela nos mostra um grande temor e misericórdia. Diz a palavra lá em Josué 2:11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais havia ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Uma grande confissão de temor ao Senhor, considerando que Raabe vivia em meio de um povo pagão, e a declaração dela mostra quão grande foi o seu temor. Tão grande foi a atitude dela diante de Deus, que ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1:5. E a atitude e o fervor missionário da mulher samaritana. A mulher samaritana, como todos sabem, teve um grande encontro com Jesus, próximo a um poço onde foi buscar água. João 4:9. Jesus revela a ela os erros que ela tinha cometido no passado e no presente. E traz a ela uma palavra muito poderosa que impactou o coração daquela mulher. Qual o resultado? O fervor missionário acendeu seu coração, tomou conta do coração daquela mulher. E ela foi uma das maiores missionárias e pregadoras da palavra e da vinda do Senhor naquele momento. Lá em João 4:28-30 diz: quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha só que coisa interessante. E a atitude de caráter da mulher virtuosa, aquela mulher sem nome do livro de Provérbios. Os últimos versos do livro de Provérbios são dedicados ao louvor e o caráter de uma mulher que não tem nome, mas que bem poderia ser alguma das grandes mulheres de Deus que existiam e existem em nossos tempos. Essa mulher apresenta virtudes no cuidado da família, no marido, dos filhos, na forma honesta e dedicada com que trabalha, no exemplo que dá ao próximo, na forma sábia com que vive a sua vida. Esse texto mostra um resumo das qualidades das mulheres de Deus e como elas são importantes lá no livro de Provérbios. E eu quero finalizar este dia e esta homenagem a todas as mulheres virtuosas com um lindo verbo e lindo verso de Provérbios, onde mostra atitudes e mostra um caráter e qualidades inimagináveis, não é? Para os dias de hoje, quando se fala na pós-modernidade, que é uma antítese de uma visão criacionista. Eu quero fazer menção a isso e honrar todas as mulheres, mães, em nome da minha mãe, Maria Aragão. Uma mulher virtuosa, dedicada, uma mulher que com 85 anos tem muitos sonhos e daqui a mais um ano estará se formando como assistente social, contribuindo na sociedade para termos uma sociedade melhor. A minha esposa, como mulher que ouve, sábia, uma mulher que tem uma delicadeza e uma sensibilidade extraordinária, que verdadeiramente é um pilar e sabe edificar a sua casa como poucas. Essas mulheres maravilhosas, e a você, mulher que nos escuta. O livro de Provérbios diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Parabéns, Maria Aragão, parabéns, Shirley Dias. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.